Eu sou de um tempo também, como alguns provavelmente aqui o sejam, que no dia da ceia o diácono ficava na porta, da frente era fechada, lembra? O diácono ficava na porta lateral, seu cartão de membro de Deus. Se você não tivesse o cartão de membro, você não entrava. Hoje se entra de qualquer jeito, sai de qualquer maneira, fala o que bem entende, mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Aleluia. De todo pecado. Moisés, ele havia contemplado a presença de Deus na sarça ardente. Ele ficou tão impactado que ele queria ver o Senhor. Por isso ele pediu para ver a face do Senhor. E o Senhor disse: não, em minha face você não pode ver, porque o homem, se me ver, morre. O homem no seu estado natural não vai resistir à minha glória, mas eu posso te deixar ver a minha presença. Ele deixou ver a presença dele. Se nós buscarmos o Senhor, nós não iremos ver a face dele, mas nós iremos ter a presença dele na nossa vida. Glória a Deus. É com oração, é vida de oração, é vida de leitura da palavra de Deus. Hoje tem um bocado de gente aí fazendo milhares e milhares, e tem alguém fazendo até milhões de seguidores, postando TikTok de mensagenzinhas, água com açúcar, promessas que nunca serão cumpridas, porque não foi Deus que fez. E tem muito crente atrás disso, quando na verdade é aqui, ó, de joelho, aqui nesse chãozinho, e se possível botar a cara, porque o chão está limpo, está bonitinho, está gostoso. Eu já tive de vigília, quando eu estava no Campo do Brás, ainda jovenzinho, a gente ia fazer vigília na Pedreira de Santana, que é um bairro que tem lá no alto da Fernão Dias, antes de Mariporã. A gente ia fazer vigília lá. Sabe como que era lá? Era um barraco de madeira, com os bancos de madeira tosca, não era lixado, não era invernizado não, e o chão era chão de terra batido naquele tempo. Depois é que se colocou uns tijolos, e depois se acimentou, e depois passou um vermelhão, mas a gente punha a cara, era na terra, era no pó, e Deus curava, batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa me responder quanto tempo faz que não se vê um batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Quanto tempo faz que nós não vemos um paralítico levantar da cadeira de roda ou largar as muletas e sair andando? Não sei se eu já contei aqui, mas eu era regente de coral, ainda no Jardim Brasil. E antes de ensaiar, era meia hora de oração de joelhos. Depois levantávamos e eu ministrava uma palavra de reflexão para o coral. Só que muitas vezes vinha irmãos e irmãs que faziam parte do coral, compromissados em buscar o Senhor, mesmo doente, vinha. E uma irmãzinha estava lá sentada, ela estava no contralto, era o segundo banco, era os contraltos. Você lembra disso?
Primeiro banco soprano, segundo banco corais, contraltos, terceiro banco tenores e o quarto banco os baixos. E ela estava lá sentadinha no segundo banco. E eu estou aqui passando o hino do soprano, a voz do soprano, e ela lá se torcendo de dor. Aí eu parei o ensaio e disse: irmãos, vamos orar pela irmã, ela não está se sentindo bem ali. Chamamos ela na frente, o coral todo impôs as mãos, a gente impôs as mãos e oramos. Eu estava com as mãos sobre a cabeça dela, aí eu só senti que a cabeça saiu de debaixo da minha mão. Aí eu olhei, ela saiu correndo pela porta lateral. Aí eu chamei uma irmã e disse: acompanha ela. E a irmã acompanhou ela no banheiro. Quando ela chegou lá, a porta não deu tempo nem dela fechar a porta, ela estava com a porta aberta mesmo, mas ela estava curvada e vomitando. Aí a irmã foi olhar o que ela estava vomitando, aí estava aquela bola preta, horrível assim, aquela coisa esquisita. Era um câncer. Oh, alabaxu. Aleluia. Deus mudou? Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As suas mãos continuam estendidas sobre a sua igreja. O que está faltando é a igreja do primeiro amor. É a igreja do primeiro amor. Hoje, lamentavelmente, muitas vezes até nós mesmos no púlpito, muitas vezes chegamos e alguém desvia a nossa atenção, quer relatar um problema, quer falar alguma coisa, mas o certo, sabe qual que é? É chegar aqui de joelhos até a hora de começar o culto. E muitas vezes alguém vem aqui e perguntar: pastor, eu preciso dar uma palavrinha para o senhor. Depois do culto a gente fala. Mas agora não, agora nós vamos buscar o Senhor. Porque eu fiz isso muitas vezes. Alguém mandava me chamar no púlpito, o diácono vinha: pastor, tem alguém querendo falar com o senhor. Não, fala para ele que depois do culto a gente fala. Aí depois do culto eu procurava uma pessoa: e aí, o que o irmão precisa de mim? Não, pastor, Deus já falou comigo, está resolvido. Tem coisa melhor do que isso? Buscar-me-eis e me achareis. É só buscar. É só buscar. Eu quero encerrar falando de um homem do qual eu extraí a experiência da perseverança. Porque talvez aqui entre nós, alguns de nós poderiam dizer: mas eu estou há 5 anos, eu estou há 10, eu estou há 15, eu estou há 20, eu estou há 30. Talvez tenha alguém que esteja até 50, dizendo: estou buscando, mas não vem. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Vocês se lembram do paralítico do tanque de Betesda? Diz o texto que ele estava há quantos anos? Quantos? 38 anos buscando a cura. Alguns pregadores exageram, diz que era todo dia que ele estava lá, mas não era não. Porque o povo judeu tinha 3 festas tradicionais, né? Que era a Páscoa, o Pentecoste e a dos Tabernáculos. Era anual essas festas. Anual. Só que durava 7 dias.
Então, todo ano, nessa festa, esse paralítico pedia para alguém levar ele até a beira do tanque de Betesda. Porque tinha aquela expectativa de que o anjo descia naquele tanque, né? Movia as águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Eu não vou me ater ao que alguém diz, mas alguns historiadores dizem que, na verdade, o anjo não descia. Foi um mito que criaram. E pela fé, alguém recebia a cura, né? Alguém recebia a cura. Porque anjo cura, anjo batiza com o Espírito Santo. Anjos, na verdade, são ministros de Deus para ajudar aqueles a quem foi dada a salvação. Mas ele não cura, ele não batiza com o Espírito Santo. Ele é enviado, sim, para dar livramento. Ele é enviado para dar alguns livramentos, sim. Eu sou testemunha disso e já vivi alguns livramentos da parte de Deus. Porque antes de Jesus vir, ser morto, crucificado, ressuscitar, ir aos céus, mandar o Consolador, o próprio Senhor Jesus vinha como anjo, teofanicamente. E interessante que aqueles 3 personagens que vai conversar com Abraão, né? Era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, teofanicamente humanizados. Então, segundo alguns historiadores, diz que isso era como um mito, de que o mover daquelas águas curava. Então, por isso, estava cheio de gente ali, naqueles alpendres, constantemente nessas festas. Agora, o que é esse tanque? E por que o aleijado, o paralítico, disse: não há ninguém que me desça ao tanque? Porque, na verdade, não é um tanque construído, né? Onde o mundo construíram a minha casa, ali foi construção, né? Mas aquele tanque não era construído, era uma formação na própria rocha, na pedra, por causa das águas que vinham de minas fortíssimas, e cavou, fez aquela cavidade ali, e para descer ali eram degraus de pedra que se descia até onde estava aquele acúmulo de água que eles chamaram de tanque. E é isso que o aleijado, que o paralítico não conseguia se levantar da sua esteira, descer o degrau necessário para entrar na água. Mas o que me chama a atenção nele é a persistência. Porque sei lá com quantos anos começaram a levar ele lá. Vamos dizer que foi na adolescência, a partir dos 12, né? Ó, nós vamos te levar lá, você vai? Vou. Ninguém ligou para ele. Ficou lá os 7 dias da festa, esperando que alguém fizesse isso por ele, esperando que a água fosse movida, né? Terminou a festa, quem levou ele vai buscar e traz para casa. E pergunta para ele: você vai querer ir ano que vem? Vou. Ele
foi no 13º, ele foi no 20º, ele foi no 25º, ele foi no 30º, ele foi no 35º, quando ele foi no 37º, aí falaram: rapaz, desista. Até agora nada, para, esquece isso, não acredita mais nisso não. Mas ele falou: ano que vem eu estou aqui de novo. Naquele ano, oh aleluia, naquele ano, o primeiro verso diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, João 5:1, e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso, para nós entendermos, é porque houve um fato anterior, né? Depois disso o quê? Então veja bem, nos capítulos anteriores, João Batista dá testemunho de Jesus, capítulo 1. Capítulo 2, ele vai para aquele casamento em Caná da Galileia, opera o primeiro milagre. Capítulo 3, ele instrui um fariseu chamado Nicodemos, que quis saber sobre a salvação. Jesus instrui ele. João Batista dá outro testemunho de Jesus. No capítulo 4, ainda na Galileia, ele vai passando por Samaria, e ele disse o quê? Para os discípulos, quando ele entra em Samaria. Por quê? Porque Samaria era a terra que o judeu não andava. Porque os samaritanos não se davam com os judeus, e nem os judeus com os samaritanos. É a mesma coisa de crente querer comungar com o ímpio, não dá. Porque o ímpio não comunga com a gente. Não dá liga. E os discípulos então disseram para Jesus: Senhor, mas tem outro caminho para a gente ir para Jerusalém, não precisa passar por Samaria. Mas ele disse: é necessário que eu passe por Samaria. Por quê? Porque ele vai quebrar esse estigma. Ele vai salvar aquela mulher samaritana. Aquela mulher sai daí daquele poço e corre para a cidade e diz: olha, eu encontrei o Messias, eu vi o Messias, ele revelou a minha vida, ele mudou a minha vida, vamos lá ver. Então, a nossa aproximação com o ímpio é para testificar de Jesus Cristo, é para dar testemunho daquilo que ele faz na nossa vida, para que sejam alcançados, e os alcançados também vão evangelizar os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares, os seus colegas. É tudo para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. E ele passa por Samaria. Depois de passar por Samaria, ele ainda vai curar o filho de um oficial do rei. Depois, ele chega em Jerusalém para a festa. E eu fico imaginando Jesus chegando nos arredores de Jerusalém, e ele vai entrar justamente por que lado? Olha o que diz no segundo versículo aí, do capítulo 5 de João.
Ele vai entrar pela porta das ovelhas. E aqui eu extraio uma lição para nós encerrarmos. Jesus, Ele quer entrar pela porta das ovelhas e não dos bodes. É das ovelhas. Porque ovelha é humilde. Ela está sendo levada para o matadouro, mas vai caminhando de cabecinha e vai indo. Tenta pegar um bode para matar, mas nem a pau. Nem a pau. Nós somos ovelhas. Ele é o nosso pastor. Então ele vai entrar e dar esse exemplo aos seus discípulos. Ele vai entrar pela porta das ovelhas. E ali, bem na entrada da porta das ovelhas, vai estar o tanque de Betesda. E ele vai passar pelo tanque de Betesda. Aí diz o texto que ali estava aquele homem que há 38 anos se achava enfermo. E o verso 6 vai dizer: e Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava naquela situação há muito tempo, Jesus está nos vendo. Jesus está te vendo, irmão. Jesus está te vendo, irmão. Jesus está te vendo, meninas. E melhor de estar nos vendo, Ele está sabendo pelo que nós estamos passando. Ele vê e sabe. E Ele pergunta para o homem: você quer ficar são? Você quer sarar? Você quer vencer essa dificuldade? Você quer vencer essa adversidade? Quem sabe ele esteja perguntando para alguém aqui nessa noite: eu estou te vendo e eu estou sabendo o que você está passando. Você quer vencer isso? Você quer ter vitória sobre isso? Você quer? Você quer? Me busca, me busca, me busca, me busca, me busca, me busca, e você vai me achar, você vai me encontrar, e eu te darei a vitória. Aleluia, glória a Deus. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. Aleluia. De real consagração. Jesus em breve vem do céu. Em glória, majestade e poder, medita, ó igreja de Jesus, ele a glorioso há de ser. Amém? Que Deus nos ajude a estarmos buscando a face do Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.
Deus abençoe nosso pastor. Benção. Deus abençoe o pastor Léo. Mensagem, testemunho maravilhoso, edificante. O mundo precisa de homens, né, irmãos? Que seja exemplo que dê testemunho. O mundo ainda precisa de homens, não é verdade? Para onde entrar e sair. Não ser semelhante àquele bichinho chamado mesmo, que passa, onde passa todo mundo sabe, não é verdade? A sujeira fica. Mas sejamos pessoas de Deus, nós passamos, deixamos a paz de Cristo, né? A paz de Cristo, né? O exemplo, o testemunho de homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus. Infelizmente, muito ao contrário, né? Se você observa as redes sociais, dá até nojo você ver, dá até ira de muitos homens, até mesmo que outra hora a gente respeitava, via como homem de Deus. Essa semana eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim, de um obreiro aí, um pastor, conhecido no mundo inteiro. A atitude, né? Isso aí vai igual um formigueiro nas redes sociais, o mundo inteiro fica sabendo. Quer dizer, e quantas pessoas não se escandalizam, né? Por causa de uma atitude errada de um homem conhecido, um homem de Deus, titulado homem de Deus. Depois vai passando o tempo e as pessoas cometem umas atitudes que é igual o pastor testemunhou aqui, igual aquela mulher que era espírita. Nem ela tinha coragem de fazer. Olha só, ela já falou tudo, né? Então é lamentável, mas estamos vivendo esses dias. Mas o Senhor Jesus ensinou: ai daquele que causar o escândalo. O Senhor Jesus disse: seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse mergulhar para ver se um dia ia boiar, né? Quem sabe? Sabe o que é a pedra do moinho? Ali, você nem quantos quilos, eu já usei aquilo. Duas pedras grandes, parecia um negócio aqui, menor, claro, né? Um torno do lado, um buraco no meio, duas uma em cima da outra, né? Um buraco no meio, a gente enchia de milho para quebrar o milho. Fazer aquilo ali, pega assim completa, antiga, você vai ver. Isso aí é desde a antiguidade, né, que existe aqui. Era uma ferramenta, era um moinho. Depois veio o moinho na mão, semelhante à mandioca. Se entrar na internet, você vai ver casa de fazer farinha antiga, aquele reio, né? Aquela roda grande. Meu avô tinha aquela ali. Meu avô tinha aquele, eu, moleque, aprendia. Ficava um do lado e outro do outro para moer. Aquele reio, né? Uma roda grande. Lá na frente estava. Onde estava o perigo ali, né? Alguém empurrando a mandioca ali. De repente a mão ia também aí. Aí perdi o dedo. Então é assim. Minha mãe fazia muito para mim. Então a gente fazia casa de farinha, né? Que chamavam antigamente. Então, irmãos, mas tem muitas coisas que já passou, que não se usa mais, que trazemos como exemplo nos dias atuais. Principalmente na área da agricultura. Você vai estudar a palavra de Deus e você encontra tanta mensagem. Na verdade, que bênção. Deus abençoe, pastor Gilson. O Senhor, pastor Léo, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Pastor Gilson aqui tem 1, 2, 3, 4 livros. É 4 só. Ele é um vendedor de livros. Ele falou que um é meu, então só tem 4. O meu tá aí? Ai, guarda esse camarada. Vem aqui falar do livro, por favor. 2 minutos.